Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela audiência, obrigada pela presença de todos. Sabe quando você compra um produto novo e ao visitar a loja, lembra, né, desse produto que você introduziu um produto novo e ao passear pelos corredores você se lembra dele e fala, não, deixa eu ver como é que tá a saída desse produto. E você encontra o produto e vê que ele está no rodapé da gôndola e ali não é o lugar dele. Que triste, não é verdade? Para evitar esse tipo de coisa, existe o planograma. Planograma é uma ferramenta que possibilita aumentar o controle e o fluxo de produtos. Serve também para fidelizar o cliente e otimizar a exposição da marca, a marca do fornecedor. Para elaborar, cada vez mais acostumados à facilidade, né, oferecida por compras em lojas virtuais, e-commerce, os consumidores intensificam as suas exigências relacionadas às experiências em lojas físicas. Assim, para garantir a praticidade segura, além de favorecer então a experiência do público, né, do nosso shopper, o posicionamento das gôndolas, né, nas gôndolas, influencia as decisões de compras do consumidor. E para orientar esse planejamento, a equipe de marketing cria então uma representação gráfica, chamada então de planograma. Que interessante, né? Tudo para nos ajudar. Então, também conhecido como plano de gôndola, uma situação mais das antigas, né? Plano de gôndola. Era assim que eu conhecia no passado. O planograma é a ferramenta utilizada para orientar a organização de produtos em um ambiente. Na prática, então, funciona assim, da seguinte forma. No caso de bebidas, né, de vinhos e outras bebidas importadas. Então, na gôndola, a disposição, o planograma trabalha da seguinte maneira. Separa por países, né? Então nós temos lá Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Itália, Portugal. Então tem os países separados. Depois dos países viriam os tipos de bebidas, viriam também os preços do maior para o menor, né, em questão de preços. Então os mais caros lá em cima, os preços vêm baixando aí, descendo. Depois disso, viria também separado por tipo de uvas, por cepa, né, que a gente chama de cepa. Então, viria na parte de cima os vinhos tintos, depois viriam clareando, né, a coloração dos vinhos. Os tintos, os rosados, depois os brancos. Teria também a separação aí de espumantes, de vinho, né, propriamente dito, espumantes, champanhes. Então, tudo isso por região primeiro, depois por tipo de produto. Então, seria mais ou menos dessa forma para vocês entenderem como seria a questão do planograma, tá? Como é feito um planograma. É importante que o documento seja apresentado em forma de desenho gráfico, justamente para facilitar o entendimento dos responsáveis pela reposição dos itens, tá? No caso aí, o repositor, o promotor, né? Porque no caso não é só o repositor que vai fazer a reposição dos itens. Os promotores também, que são os representantes das empresas na área de venda, né? No PDV. E com relação a isso, para facilitar ainda mais a questão da reposição, mais para frente eu falo para vocês, tá? Como é que funciona. Eu vou falar para vocês como era antigamente, né? Que eu sou do antigamente, então eu tenho que falar para vocês como era o antes e como é o depois, para vocês verem como a tecnologia vem facilitando a nossa vida, né, cada vez mais. Então, mas depois eu falo para vocês. A execução, então, do que é proposto aí, né, em um planograma é facilmente notada em uma visita em qualquer supermercado, tá? Em qualquer um que você vá, você já nota. Justamente porque você vê um padrão. Tá? Deixa um padrão claro ali na exposição dos produtos. E isso não é por acaso. Ao separar os itens, né, em categorias específicas,
Agora que eu utilizei essa palavra, vocês devem estar pensando assim, eu acho que eu já vi esse filme, né? Vamos seguir. Quando a gente fica na dúvida se a gente viu o filme ou não, a gente continua assistindo. Não é assim que funciona? Bom, então, ao separar os itens em categorias específicas, né? O estabelecimento, ele torna a experiência do consumidor, né, do shopper, mais prática e satisfatória. Essas características, né, dos produtos não são os únicos fatores que devem ser levados em conta ao elaborar um planograma. Em todos os setores, né, tudo é minimamente planejado por profissionais de marketing, tá? Justamente para otimizar a organização dos produtos nas prateleiras. Você já se perguntou por que os produtos destinados ao público infantil fica exposto nas prateleiras mais baixas da gôndola? Né? Por que os picorruchos têm acesso fácil aos produtos que lhes agradam? Tem pais, inclusive, que quando vai ao supermercado, pede para alguém ficar com os pimpolhos, né? Fala, não vou levar a criança porque é um chororô querendo isso, querendo aquilo, então não, deixa aí com alguém, pelo amor de Deus, mulher, não vamos levar as crianças, não. E aqueles que levam, né? Ou a criança chora, querendo alguma coisa, porque está vendo, então tem aquelas mães, né, tipo euzinha, né, não põe a mão, não pega nada, hein. Tem aquelas crianças que dão uma distraída assim, quando a mãe chega no caixa, tá cheio de coisa lá, né. Aí, ou a mãe briga e devolve, larga tudo lá, ou a criança convence a levar, né, tipo a minha neta. A minha neta, ela é assim, quando ela está comigo no supermercado, ela vê um chocolate que ela gosta, aí ela olha assim, ela, vó, posso pegar esse? Aí eu, tá, pode. Aí ela pega, geralmente é aqueles que tem para a menina e para o menino, né? Vó, posso pegar um pro meu irmão? Pode. Eu acho até bonitinho que ela lembra do irmão, né? Pode, pegar um pro Gu. Aí ela pega. Quando chega no caixa, tem o cheque stand, né? Cheio de coisa ali. Aí ela, o que foi, Gi? Você já pegou um docinho pra você e pro seu irmão. Ela, é verdade, né? Tá, mas eu vou pegar só mais esse aqui, tá bom, vó? Você vai falar o quê? Uma criança dessa, né? E eu acabo deixando pegar. Então, gente, não é por acaso não, tá? Isso aí é tudo planejado, tá? É tudo desenhado pelo marketing, tá bom? O mesmo conceito faz com que os produtos que representam uma maior lucratividade a nós lojistas sejam alocados em uma altura que fique a linha de visão das maioria das pessoas. Além da forma com a qual os produtos são distribuídos na gôndola, outros detalhes, né, são importantes também, como a quantidade dos itens expostos, quantidade máxima, quantidade mínima, frente versus a profundidade, nesse caso do que nós estamos falando, que é o planograma, a separação dos diferentes tipos de produtos, por fragrância, por sabor, a altura da gôndola também é levada em conta. Tem produtos que são mais baixos, então a gôndola ela vem mais à altura do produto. Se os produtos são mais altos, então a gôndola vai mais para cima, para que caibam esses produtos. E também a questão da extensão da fileira. É crucial que ao elaborar o planograma, a marca estabeleça um acordo com o varejista, dependendo ali das vantagens da posição e a prateleira desejada, né? A negociação pode enfrentar a concorrência de outros fornecedores. A mesma coisa você pode fazer com relação à gôndola, né? E essa prateleira que é privilegiada à frente dos olhos. Como é um espaço não só para você, ele é importante, como para a marca também, para o fornecedor, esse espaço ele pode ser negociado. Tem fornecedor que diz que não tem dinheiro para negociar, mas muitos têm. E se esse espaço é importante, então ele vale dinheiro. E qual vem a ser a importância do plano de gôndola, né? Nesse caso aí para o ponto de venda, do planograma para o ponto de venda? Quer dizer, no caso, eu comentei com relação a um produto, né? Que você coloca em linha, você como comprador coloca em linha,
e ao visitar a loja você encontra ele no rodapé. Imagine você como cliente, e eu na posição de cliente já passei por isso, você chegar num corredor de biscoito para comprar biscoito e você não localiza a marca que você quer, as marcas, né, que você está acostumado a comprar, procurando então o preço mais acessível ali entre essas marcas. Está ali uma situação ali que você não encontra com facilidade, tá? Porque não tem um padrão de exposição. Então, o que acontece? A tarefa, né, que poderia durar 2 minutos, passa a exigir mais tempo e dedicação da sua parte, né, de você como cliente. A hipótese pode parecer extrema, mas ajuda a entender. Acontece em menor escala caso o planograma seja negligenciado, o que acontece em muitos estabelecimentos. É aquela situação que eu comentei com vocês, de quando o processo não é acompanhado, ele se perde no caminho. Bom, e como a gente já comentou também, o consumidor, assim como tem o comprador, né, que está num estágio aí de 4.0, em questão de excelência, o consumidor também está nesse estágio, tá, de 4.0, em questão de exigência. Ele espera uma experiência de compra mais rápida, mais eficiente, mais satisfatória, tá? E por essa razão, muitos dão preferência ao e-commerce, né, que é a compra pela internet, na hora de consumir seu produto. Dessa maneira, qualquer tempo perdido em loja física pode causar um sentimento de frustração, o que afeta a imagem da empresa e dificulta a fidelização desse cliente. Para garantir que o tempo gasto dentro do estabelecimento seja satisfatório, o planograma é uma ferramenta indispensável. Com ele, é possível harmonizar a distribuição dos itens na prateleira, tornando-os mais acessíveis para os interessados. Uma das vantagens do planograma é o aumento do volume nas vendas. O shopper, no caso o consumidor, ele encontra o que deseja com maior facilidade, inclusive aquilo que não consta na sua listinha de compra. Nós podemos criar necessidade e desejo de compra nos nossos clientes. O check stand mesmo é um exemplo disso. Check stand são aqueles móveis que ficam na frente de caixa, que ficam com doces, né, bebidas e outros pequenos consumíveis ali, que acabam oferecendo a compra por impulso, como eu citei o caso com a minha neta, né, agora há pouco. Além disso, o planograma ele é essencial também para o trabalho, né, para trabalhar o reconhecimento da marca, como eu disse. Expor os produtos em pontos populares no PDV ou em prateleiras privilegiadas, né, como aquela que fica à vista, aos olhos do cliente ali, à mão do cliente, né. Ativa o subconsciente das pessoas, essas prateleiras privilegiadas, tornando-as mais próximas da marca, consequentemente, fazendo com que você consiga negociar esses pontos aí no PDV. A facilidade na reposição e versus a ruptura no PDV, que é o que eu ia comentar com vocês e eu deixei para comentar mais para frente. Com o planograma, a tarefa dos repositores, né, é facilitada, inclusive dos repositores novatos, aqueles recém-admitidos, eles estão perdidos ali. Onde repor determinada mercadoria. Facilita também a evitar a ruptura, né? Justamente por ficar mais visível o fato de onde você pode repor determinada mercadoria e qual a quantidade que você vai repor dessa mercadoria. E o que eu ia comentar com vocês. No passado, para você acompanhar o planograma, para que você não perdesse, né, o planograma, a gente tinha que fazer da seguinte forma. O pessoal de marketing elaborava o planograma no formato gráfico, né? Como eu comentei com vocês. Era impresso, gente, em folha de sulfite. Quando não, a gente mandava imprimir em gráfica, em tamanho maior do que o A4. E a gente colava no fundo, assim, da gôndola. Para que isso? Para que os repositores pudessem consultar constantemente o planograma e que o processo não se perdesse no meio do caminho. Isso era feito também para que os
promotores das empresas, um não roubasse espaço do outro. E o que acontece nos dias de hoje com o avanço da tecnologia? Você não precisa mais gastar com gráfica, né, pagando por essas impressões. Você não precisa mais gastar com papel, imprimindo esses planogramas. A questão do planograma. Vocês se lembram de que nós falamos em pricing sobre ancoragem, a venda por ancoragem de preço? No planograma tem a venda por ancoragem também, de exposição. Aquelas mercadorias que estão com dificuldade em gerar demanda, né, por si, elas podem ser alocadas, colocadas perto de itens complementares, ou seja, que são frequentemente adquiridos de forma conjunta. O cross-docking, né, a venda, a exposição por cross-docking. Essa é a venda por ancoragem, né? Então não é só o preço por ancoragem, tem a venda por ancoragem também, que é o cross-docking. E como implementar um planograma? O ponto assim mais importante, tá, que eu, na minha humilde opinião, com a minha humilde opinião, considero mais importante, é o envolvimento da equipe. Falando do POP, né? Se você puder participar a sua equipe na confecção do procedimento, ótimo, legal. O que não dá para ser na questão do planograma, porque este é desenvolvido pelo marketing. Mas na implementação, é importante, é essencial que a equipe seja envolvida, tá, no processo, na elaboração ali, né, do processo, na implementação. Então, é natural que as decisões sejam de responsabilidade do departamento de marketing, mas a participação dos colaboradores facilita muito a sua compreensão. No caso, se a loja for uma loja maior, né, e seja departamentalizada, tenha gerente por departamento, por setores ali, então você deve garantir também que todos estejam alinhados e cientes do processo e suas, né, de suas respectivas áreas ali, né? Garanta evidência para que os produtos mais lucrativos, a partir de análises internas, é possível identificar mercadorias com maior potencial de ROI. Aqueles produtos que já dão maior rentabilidade para você, que já te dão maior retorno ali do seu investimento, o investimento que você fez. Ou seja, aqueles produtos, tanto produzidos internamente, né, fabricação própria, como aqueles adquiridos com um custo bem menor, né, bem inferior do que o preço praticado. Então, considerando esses produtos, né, que já te dão maior retorno, a ideia é você expor esses produtos, né, como já dito, em prateleiras que ficam mais à visão do cliente. Consequentemente, você pode ganhar em cima disso negociando com os seus fornecedores. Você aumenta o volume de venda desses itens, tá? De forma, além de facilitar, né, a experiência do cliente, o seu estabelecimento cria uma maneira de estimular o próprio lucro, né? Ou seja, produtos que você já tem uma lucratividade boa, você consegue lucrar mais ainda. Posicione os itens mais vendidos distantes da entrada ou das entradas, se você tiver mais de uma entrada no seu supermercado. Estrategicamente, você posicionar os produtos mais vendidos distantes das entradas, de modo que o cliente percorra toda a loja para buscar o seu produto, no trajeto ele pode se interessar por outros itens. Você expondo esses itens também de forma que chame a atenção do cliente, faz com que você venda mais. Por isso, a análise do comportamento do consumidor dentro da loja é importante. O trajeto percorrido pela pessoa desde a sua entrada devem ser organizados de modo a encorajar decisões de compra. Naturalmente, quanto maior for o caminho feito pelo cliente, maiores serão
as chances de executar essa estratégia. Por essa razão, a prática de posicionar os itens mais populares em locais distantes da porta de entrada, né, faz com que seja eficaz essa estratégia. Como são os itens mais vendidos, né, podemos assumir então que os compradores, que os clientes, já chegam no estabelecimento determinado a encontrar esses produtos e adquiri-los. Se estiverem localizados logo na entrada, o que vai acontecer? O tempo de permanência do cliente no PDV, ali no ponto de vida, será bem reduzido. Ele vai pegar o produto que é de interesse dele, virar as costas, pagar e ir embora. As nossas chances ali de vender algo a mais serão perdidas. Outra situação que podem ser feitas aí: promoções em pontos estratégicos. A realização de promoções é um método muito utilizado para atrair clientes, e isso nós já sabemos. Potencializar as vendas, isso também nós já sabemos. E não são só dos produtos que estão em liquidação, não. Isso porque ao visitar o estabelecimento para checar uma oferta, são grandes as chances que o público, que o shopper, se interesse por itens localizados nos arredores dos produtos que estão ali ofertados. Dessa forma, as promoções podem ser encaradas como uma maneira de dar vida ao setor, né, em que são realizadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Já que vamos fazer exposição de produtos ofertados, então vamos fazer essa exposição naquelas áreas onde tem menos visitação. Isso possibilita que outras mercadorias sejam notadas pelo consumidor, pelo cliente. Pode ser feito também, e é feito por alguns supermercadistas, o fato de você determinar um espaço em área de pouca visitação por um determinado período, né, para os produtos recém-introduzidos. Produtos que você acabou de colocar em linha, né? Se você colocou em linha um produto que é de alimentos ou um produto que é de bebida, você pode propor ao seu fornecedor degustação desses produtos, ou de alimentos ou de bebidas. Isso faz com que aquele espaço seja mais visitado por conta da degustação e faz também com que os produtos, né, que não são tão consumidos naquela área ali, sejam percebidos pelo cliente, possibilitando assim a saída desses produtos. E produtos que não são de alimentos, aí nesse caso você teria que ter dois espaços, né, um para alimentícios e outros de limpeza. De repente, se você for fazer esse espaço de produtos recém-introduzidos, você pode fazer demonstração, tá, dos produtos que não são alimentícios, para informar ao cliente como utilizar aquele produto. Falamos disso outro dia, lembra? Você mostrar para que serve determinado produto, não é verdade? Outra situação também de exposição, que isso já é de conhecimento e acredito que você no seu supermercado já tenha esse hábito, é a exposição dos produtos sazonais, como panetones, como colomba passada. Tem um aplicativo, Web Jasper, tá? É um aplicativo de planograma. Então, é um indicado aí que dá para você fazer o acompanhamento, né? No caso, o seu repositor também é o encarregado, não apenas o repositor aí no caso, o encarregado também pode ter o acesso através do aplicativo. Como eu disse, os promotores, né, alguns promotores, não são todos, têm o hábito de querer pegar o espaço de outros promotores, né, uma empresa pegar o espaço de outra empresa. Isso acaba fazendo com que o processo se perca e acaba bagunçando a gôndola, né, um invadindo o espaço do outro. E você tendo o aplicativo, você checa, né, ali, confirma o espaço de cada um, se cada um está ali no seu espaço, através do aplicativo, e faz as correções ali. Outra coisa também é uma régua que você pode utilizar ali para delimitar o espaço de cada um. É você simplesmente delimitar um espaço mesmo na gôndola, onde fica sinalizado até onde um produto vai e onde começa o outro.
Uma vez implementado, né, é importante que o plano seja acompanhado de perto. Ouvir os feedbacks de colaboradores e clientes é importante para a otimização da estratégia. É preciso ter em mente que o planograma é um documento que deve ser atualizado periodicamente. Por quê? Mas a ideia não é você manter o processo, manter as coisas ali em ordem? Sim, a ideia é essa. Mas a gente não estava falando sobre produtos novos. Produtos novos surgem todos os dias. E é importante para um supermercado sair na frente, né? Uma vez que esse produto novo é de fato interessante, é legal que você saia na frente, que você tenha esse produto antes do seu concorrente, né? Que o cliente chegue na tua loja e encontre esse produto ali. O cliente, ele vai gravar que toda vez que sai um produto novo que ele veja ali na mídia, né, na televisão, nossa, produto, vou experimentar. Vou lá na loja que eu compro, porque lá é certeza que vai ter. Então, o planograma, ele precisa ser atualizado periodicamente, justamente por conta dessas novidades que aparecem. Então, o que acontece? Essa régua, que ela delimita ali o espaço, para que um promotor não invada o espaço do outro, ela pode ser remanejada por conta da dimensão ali dos produtos, né? A delimitação. Hoje o produto ele pode ter 20 frentes ali, uma determinada fragrância. Por conta de um produto que entrou novo, essas 20 frentes pode cair para 15, justamente para ceder espaço para um novo produto, entendeu? E assim vai sendo atualizado. Um produto que não está de fato oferecendo giro pode sair de linha e outro produto entrar no lugar dele. Essa é a atualização de mix também. Um cronograma bem elaborado e executado de forma eficiente pode ser o diferencial para o sucesso de um estabelecimento. E com relação ainda a feedback, voltando um pouquinho com relação ao feedback, quem valida todo o processo que nós fazemos no ponto de venda é o consumidor, é o cliente. É para ele que nós trabalhamos. É para ele que nós fazemos toda essa implementação, né? Toda essa mudança. Tá? Tudo que é novidade que a gente pode fazer no ponto de venda é para o cliente. Então, o repositor, no caso, que é a pessoa imprescindível ali, se o cliente não se manifestar, ele pode perguntar para o cliente: o senhor viu que nós fizemos uma mudança aqui? O que o senhor achou? O senhor gostou? Está gostando? O cliente ele vai colocar a opinião dele. Consequentemente, o repositor passa o feedback. E se esse feedback for negativo por vários clientes, nós podemos atualizar o planograma, certo? Não agradou o nosso cliente, nós precisamos rever os conceitos. É ele quem manda. Na verdade, é ele que valida. Então, com as mercadorias organizadas de forma simples para o consumidor, o volume de vendas aumenta, a fidelização torna-se viável. Com essa estratégia, o cliente ganha, aliás, afinal, né, ele é o foco, como eu acabei de dizer. Consequentemente, a indústria e o varejo veem os seus números melhorarem também, certo? Consequentemente, nós também ganhamos. Olha só o que eu vou falar agora. Quando a loja trabalha com gerenciamento por categoria, aí agora sim vocês devem estar pensando, né? Eu sabia que eu já tinha visto esse filme. Ontem nós estávamos falando sobre gerenciamento por categoria. Então, mas não é o mesmo filme, é outro filme. É uma sequência do filme de ontem, né? Vamos dizer que seja uma saga. Quem sabe não tem aí uma tríade depois. Brincadeira, gente. O planograma, ele é desenhado de acordo com a árvore de decisão da categoria. Ou seja, a hierarquia da escolha do próprio shopper. Exemplo. Se primeiro o cliente opta pelo sabor, depois por tamanho da embalagem, depois por marca,
Cada detalhe do planograma deve servir para facilitar a compra, aumentar o giro, o lucro da categoria, de acordo com o que o cliente procura. Por isso, a gente se baseia no que o cliente quer. Por isso é feito um estudo lá de como o cliente... Agora deu branco? Falei isso logo no começo e agora deu branco? Okay. O estudo que a gente faz do cliente. Por isso a gente estuda o caminho que o cliente faz dentro da nossa loja. E por isso tem que ser feito por loja, né? Porque o comportamento do cliente em uma loja não quer dizer que é o mesmo comportamento em outra loja. É tão importante, né, definir bem e executar com eficiência, no caso o planograma, tá? E quando isso acontece, um incremento aí de 30% a 40% no volume de vendas, segundo a Fátima Merlin, é acrescido. Olha que interessante. A Fátima Merlin, ela é CEO da Connect Shopper. Eu citei o nome dela na matéria de ontem também. Ela é especialista em gerenciamento por categoria. Então ela sabe o que fala. Não são a mesma coisa, tá? O gerenciamento por categoria é o processo e o planograma é a ferramenta que define e que trabalha o layout ideal para a sua loja. Não são a mesma coisa, um complementa o outro. Entendido? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído para você, com você, por você. E hoje eu fico por aqui. E tchau, tchau, gente!